Bom dia, servidores. Dando sequência à série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de São Carlos, o Sindipam recebe hoje a visita do candidato Sérgio Ferrão, do Partido Republicanos. Bom dia, candidatos. Primeiro, agradecer a presença de vocês aqui, poder dar a oportunidade dos servidores conhecerem um pouco das propostas e dos compromissos que vocês têm com o servidor público. Como o senhor vê a importância do Sindipam para o funcionalismo público e como será o seu relacionamento com o sindicato? Primeiramente, bom dia, né, a todos. Um prazer conhecê-los, satisfação estar aqui e ter essa oportunidade de estar dialogando com vocês. Eu vou tirar a minha máscara. Eu já estou meu dia a dia com o Estevão aqui do lado. Eu sou Sérgio Ferrão, tá? Eu sou formado em comunicação social, com ênfase em publicidade e propaganda. Eu sou pós-graduado em administração pública e sou formado pelo Renova BR, a maior escola de formação política do Brasil, com ênfase no poder majoritário. Tenho 41 anos, sou pai de 2 filhas, nascido e criado em São Carlos. Fui o atual presidente do Caltra na gestão 2018, responsável pelo ressurgimento do clube e todas as mudanças internas dele. E pelo que eu fiz dentro do clube, eu fui convidado para estar ingressando para uma administração moderna e diferente dentro da prefeitura. Fui me capacitar, fui estudar, estou estudando a cidade há 2 anos e com certeza hoje estou preparado para estar assumindo a cidade. Sobre a sua pergunta, eu acho que é de suma importância o Sindipam. Eu já falo isso em minhas entrevistas, que eu quero valorizar ainda mais o funcionalismo público, a princípio, né, eu quero colocar o meu secretário de saúde, meu secretário de educação, funcionários públicos de carreira concursados e com certeza seguir o plano de carreira, fazer a capacitação ainda mais do funcionalismo público de São Carlos, porque eu sei que vocês são cobrados demais e às vezes não é dado a condições mínimas de trabalho. Então, antes da minha gestão cobrar algo do funcionário, a gente tem que dar capacitação e condições de trabalho dignos para eles. Tá joia? Quais compromissos que o senhor assume em relação a dissídios coletivos, aumento real e a valorização do servidor? Exatamente. Isso aqui no primeiro ano vai ser um ano muito complicado, 2021, pós-pandemia. Eu acho que todo gestor, o candidato que está aqui pretende gerir São Carlos não pode fazer um comprometimento de aumento muito real, vamos dizer assim, em 2021. Quem fazer uma promessa dessa está mentindo para o funcionalismo. Até porque o orçamento do ano que vem está sendo aprovado junto com a Câmara esse ano. Mas sim, nós vamos fazer um planejamento para que a gente consiga fazer esse reajuste, fazer o dissídio coletivo acontecer real e que aqui aconteça a valorização do funcionalismo público através do seu salário também, não só em condições de trabalho. Que a gente tem um problema, não sei como está agora, do cartão, que teve o problema do cartão do Green Card. Como é que está esse caso do Green Card? Agora. A gente teve problema com o Ecopag. Uhum. A Green Card, a gente teve um probleminha na questão de alguns locais, de passar em questão de supermercado, essas coisas, mas foi fora da cidade, porque nós não temos servidores apenas que residem em São Carlos, né? Mas, por hora, parece que foi resolvido a questão. Sim, isso é uma das primeiras. Isso no primeiro ano a gente já se compromete a fazer o planejamento de ter esse realmente e ver um cartão que realmente funcione em todos os lugares. Às vezes a gente pode até fazer esse planejamento com outras bandeiras. Está aberto aqui também para vocês que quiserem fazer outro tipo de pergunta, tá? Vou passar para o meu vice. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço. E complementando, para vocês entenderem um pouquinho a nossa linha de raciocínio,
O vice do prefeito não vai ser meramente um fantoche, alguém que está ali para trazer um partido junto. A gente vai governar a cidade a 4 mãos. Então, o vice será encontrado no 5º andar junto com o prefeito, nas decisões principais. Eu sou funcionário público, sei o que sofre o funcionário público, tenho meu pescoço a prêmio a partir do dia 16, porque eu sou funcionário e a atual administração me entende como traidor, e não é isso, eu entendo que São Carlos merece mais. Eu sei quão difícil é tratar com a atual secretária de administração de pessoas. A primeira pessoa que a gente não vai tocar, a gente vai estender um tapete, agradecer o que ela fez, porque a gente não vai rebater. Por favor, pode se retirar. Entendemos que o secretário de administração tem que enxugar algumas coisas, mas tem que ser humano, pelo menos. Precisamos de uma pessoa que entenda o servidor como um ser humano, que consiga ouvir o sindicato, ouvir o servidor como um todo. E com essa linha também, com o relacionamento do sindicato, a gente tem já, no nosso pensamento, algumas medidas, nós mesmos já pensamos em chamar o sindicato. Ir de encontro ao sindicato para alguns assuntos que a gente entende necessários. Como o senhor pretende dar continuidade à implementação da evolução funcional dos servidores prevista no plano de carreira? Isso será feito já em 2021? Isso a gente já vai começar a debater a partir da transição. Como a gente vai ver a viabilidade disso. Como nós somos uma candidatura de oposição mesmo, de verdade, à prefeitura, né? Alguns dados estão sendo negados para a gente. Então a gente não tem acesso, você tem algum... Então, eles não passam isso para a gente. Então, a partir da transição, que nós vamos conseguir ver qual é a real situação econômica de São Carlos e como a gente consegue sim. Se tiver a viabilidade, com certeza. E como eu falei, a valorização, a nossa administração começa pela valorização do funcionalismo público, pela meritocracia. Se a pessoa tiver competência e engajada, não vejo problema nenhum. Nós não viemos de conchavos políticos, não tenho nenhum empresário por trás, né? Não tenho nenhum acordo com nenhum tipo de empresariado, e é só assim que você consegue a valorização real do funcionalismo público, colocar gente capacitada dentro de cada cargo. Só para complementar, foi dito em todas as entrevistas que o Sérgio deu até agora, que é uma realidade. A gente tem um funcionário que ganha 2, 3, 4 mil reais e vive aquilo, tem aquilo no coração. Aí vem uma pessoa que é um cargo político e assume um cargo de diretor, chefe dele, ganhando 10 mil reais e não trabalha. O funcionário se vê apequenado. Então a gente vai preferencialmente, se possível todos os cargos, dar aos servidores que estão lá, que se colocarem à disposição. Falar assim, eu tenho um projeto, quero mostrar meu projeto, tenho uma ideia para o meu setor. Então é isso que a gente vê como valorizar o funcionário público. Apesar da sua colocação, entendi bem, mas assim, nós estamos dizendo da evolução a partir do 2021, tá? O que a gente gostaria de saber? Os 4 anos consegue fazer? E que prazo, após o senhor ter todo o conhecimento da situação financeira da administração, o senhor poderia fazer essa evolução aqui? E a partir da transição, a gente já quer começar a negociar isso no primeiro ano. Nós já queremos fazer como também a reforma administrativa, a partir do primeiro ano para mandar para a Câmara isso. E todo tipo de negociação que for feita para o funcionário público ou o plano de carreira tem que ser negociado através dos órgãos de cada área e junto com o Sindispan. O Sindispan não é inimigo da prefeitura, não vejo assim. E eu acho que o Sindispan tem que participar ainda mais das decisões que são feitas dentro da prefeitura. Então, dessa maneira, em 2 anos dá para sair? Eu acredito que sim, viu, Adair? Eu acredito que sim. Como em 2021, a gente rege um orçamento aprovado agora e cabe ao Executivo fazer uma manutenção de apenas 10%. Então, é muito complicado para falar assim em 2021. Mas para 2022, com certeza, que a gente já consegue ver a viabilidade disso, sim.
O senhor assume o compromisso de regulamentar a Lei 13.889 de 2006, que é o Estatuto da Educação, resolvendo impasses como professor de apoio, atribuição de aulas, jornada dos professores P3, no que diz respeito à hora-aula de 50 minutos, logo no início do ano letivo de 2021, junto com o Sindispan, conforme o artigo 16, com comprometimento de paridade igualitária na comissão? Exatamente como eu acabei de responder, não tinha nem visto aqui. Todo tipo de negociação e acordo tem que ser feito junto com o Sindispan. Isso é inadmissível pensar de outra forma impondo isso. Eu estou conversando muito, como eu conversei com a Rê já, com o pessoal concursado, que não foi chamado, que teve um problema com o concurso, no último concurso, né, com a homologação da empresa. E a gente sabe também que tem uma certa demanda de professores querendo fazer um PDV junto com a prefeitura e alguns querendo entrar concursados, né? Então a gente quer fazer essa agilidade, a gente quer fazer o PDV, isso já no primeiro ano. Mesmo a prefeitura falando que não tem dinheiro, nós vamos fechar as torneiras, nós vamos gastar direito para que a gente faça o PDV da melhor maneira, que o trabalhador saia privilegiado, que prestou um serviço para a comunidade. Então, né, nesse momento, ele tem que ser valorizado também. Então, a primeiro momento, a gente vai fazer esse PDV e temos, sim, uma proposta de aumentar as aulas para 50 minutos e tentar ver a viabilidade, não em 2021, mas para os anos subsequentes, fazer um planejamento para estudar a educação integral em São Carlos. Tem alguma coisa para comentar? Eu queria entrar um pouquinho na questão que a gente chegou na educação. Eu queria saber se vocês conversaram, se vocês têm algum plano para retomada. Nós estamos em plena pandemia, as aulas estão suspensas, mas elas têm que voltar um dia. Hoje nós não temos nenhum tipo de estruturação dentro das escolas municipais. As escolas municipais elas são, em sua maioria, educação infantil, né? Acho que são 6 ou 7 apenas de ensino fundamental. 10 já? 10. E a gente não teve ainda nenhum suporte e a gente está meio que perdido, né? Da questão da volta às aulas depois da pandemia. Vocês têm alguma proposta? Vocês conversaram? O que você tem a dizer sobre a retomada? Sim, uma das coisas que se apontou aí é o estado das escolas, né? Tem escolas que a gente visitou que dá dó. Então, que não tem nem a menor condições de dar aula, imagina então tratar o aluno e os professores no meio de uma pandemia. Mesmo que os números mostrem a desaceleração, ainda bem, do contágio, cabe ao poder público priorizar a vida. Então eu acho que até fevereiro, no início de fevereiro, ali como não vai ter carnaval, a gente já tem que ver essa reestruturação, ver a viabilidade dessa vacina que está sendo... Parece que o Dória agora conseguiu implantar mais uns 6 milhões de doses para o Brasil e ver como distribuir isso em São Carlos. Eu sou contra qualquer volta das aulas sem a vacina, sem as mínimas condições das escolas. Se não tiver, não vai voltar. Isso faltou muito vigor, faltou participação da atual administração, de posicionamento, né? E, como você mesmo citou, ninguém sabe o que faz. Então eles acabaram acatando lá a decisão mais fácil, que foi a decisão do governador, que fala, não, volta só no próximo ano. Nós vamos ter posicionamento sim, e se não tiver condições de voltar, não vai voltar. Nós não vamos forçar por causa de ano letivo, não vamos arriscar vidas por causa de falta de estrutura dentro das próprias escolas. E eu acredito e confio e rezo para que essa vacina venha no final do ano, que a gente consiga voltar à normalidade, porque... a educação, a saúde, a economia, a gente não aguenta mais do jeito que está. Hoje, os servidores têm, através de convênios com o Sindispan, um plano de saúde custeado integralmente pelo trabalhador. Há também servidores que contratam individualmente planos de saúde. O senhor assume o compromisso de viabilizar a participação da prefeitura em parte do custo desses planos? Eu acho que tudo depende da transição da real situação econômica do município. Hoje eu estava vendo pelo Tribunal de Contas, já que o São Carlos está sendo notificado, não vai conseguir fechar a meta fiscal, não vai.
Então, é um grande desafio para a nossa gestão em 2021. Podemos sim ver a viabilidade e os custos disso para 2022, sentar junto com o Sindiplan, ver qual é a viabilidade, e não vejo problema não. E nenhum, parcialmente, da gente estar custeando isso aí para valorizar, para cuidar da saúde. E não só do plano de saúde, como uma coisa que nós enfatizamos muito, que é a prevenção, né? A gente fazer um trabalho de prevenção da alimentação, da parte esportiva, dos funcionários. Então é um pacote, não é só um plano que a gente fala, é um plano de doença, né? Sim. Mas com certeza, eu não vejo isso sim para 2022, estudando a viabilidade do financeiro, não tem problema nenhum comigo. Quero aproveitar que a gente entrou na questão saúde, aproveitar que o Estevão também é servidor da saúde, e vocês devem ter acompanhado toda a nossa luta na questão do servidor com comorbidade e o servidor idoso, que está na frente, são servidores de saúde. Como que você vê essa questão? Como que vocês entendem? A gente entende, a gente enquanto sindicato, a gente nunca pede nada que não é viável. A gente teve o problema de 49 servidores, eram 49 servidores que estavam afastados, que hoje estão na linha de frente novamente. Como que você entende essa questão? Como que você resolveria? Para a gente estar ajudando a proteger esses servidores que estão ali batalhando nessa pandemia. Ótima pergunta. É a mesma linha que eu falei da área de educação. Enquanto a gente não conseguir dar condições para esse funcionário trabalhar, não tem como você exigir ele, principalmente na faixa de risco. Eu acho que o Estevão, trabalhando na parte de saúde, viu isso muito mais de perto, e ele pode se posicionar melhor que isso. E a gente mostra também que a gente trabalha junto, não tem esse egoísmo, eu sou prefeito. Não, a gente vem para administrar São Carlos, e eu acho que essa parte de saúde ele tá mais embasado também para ajudar a gente. Bom, eu vou falar baseado em fatos reais que aconteceram, porque eu sofri nessa pandemia. Foram tempos, tudo mudava, a cada 2 dias tudo mudava, porque era nova para todo mundo. Algumas decisões eram questionáveis, mas não vamos entrar no mérito disso. Bom, vamos lá. A prefeitura, assim como qualquer empresa, deveria fazer exames periódicos através do médico do trabalho. Faz? Malemar faz um admissional, onde o médico não encosta a mão em você. Ele pergunta, para mim, quando eu entrei na prefeitura, o médico perguntou qual é a minha pressão. Já anotou no papel, para vocês terem uma noção. Se a prefeitura, fora a pandemia, existem servidores que trabalham na saúde, de urgência e emergência, que não poderiam estar lá, não tem saúde para estar lá. Então, que jeito que eu vejo isso? Quem avalia isso? Um médico do trabalho, se tivesse os exames periódicos, não só na saúde, em todos os setores. A gente teve alguns casos no SAMU, foi bastante ali tocante o que aconteceu no SAMU, mas nas UPAs não teve. Então eu vou falar da UPA, que é onde eu estava. Por que não teve na UPA? Porque a gente treinou, mudava as coisas mundialmente, estadualmente, municipalmente. A gente mudava o protocolo de atendimento e EPI foi dado sem restrição. Foi dado E isso, com protocolos IPI, os funcionários da UPA que tiveram o corona, ficou comprovado que eles pegaram de fora. Porque aí o marido é caminhoneiro e pegou e depois passou para a mulher. Então, a gente conseguiu conter. Existe uma forma de conter. A saúde é muito delicada, né? Porque se eu afasto todos os servidores que têm acima de 60 anos e algumas comorbidades, eu fico sem ter pessoa para atender o público. Mas existem casos que são peculiares, que a pessoa não poderia, como a Renata disse, 49 é muito pouco. Exatamente, é mais ou menos esse número. Eu até acho um pouquinho mais. São cerca de 60, 70 servidores que eu acho que não tem condição de trabalhar mesmo sem pandemia. Que deveria ser estudado com a prefeitura alguma coisa, alguma outra situação para esse servidor. Estevão, só que, lembrando que você falou, foi uma discussão nossa dentro da prefeitura quando foi essa decisão de voltar aos 49, porque toda empresa privada, eles fazem anualmente o exame laboratorial dos trabalhadores. Já sabe, já tem um prontuário, já sabe quem... Porque aí, se a prefeitura fizesse isso daí, e é uma coisa que o sindicato sempre brigou para fazer isso aí, mas, entendeu? É uma questão política também.
que se ele fizesse aí, quando saiu a pandemia, já sabiam quantos servidores afastaria automaticamente. Exatamente. Entendeu? Mas só que a própria gestão, então é uma questão que a gente vai, todos os candidatos que sejam, que vê esse lado, tem um lado de ter um SESP que realmente funciona, né? Tem uma saúde do trabalhador que realmente funciona, porque se tivesse aí, até economia mesmo para o município, entendeu? Então eu acho que tem um compromisso com todos os candidatos, fazer realmente funcionar o Departamento de Saúde do Trabalhador. Eu sou formado em Engenharia de Segurança do Trabalho. E até onde conheço todas as empresas que eu fiz estágio, empresa que eu visitei, que às vezes eu faço meus serviços na minha folga, final de semana, visito empresa e faço laudos, técnico de segurança é chão de fábrica. Não, eles ficam trancados numa sala. Quem é técnico e sabe olhar com mais peculiaridade, habilidade, o risco que está acontecendo, as falhas que estão colocando em risco a saúde do trabalhador é o técnico. Aí sim ele se reportar ao médico e ao engenheiro do trabalho, que não acontece. Eles querem que o servidor corra atrás e vá atrás dos seus direitos. Esse plano é um plano que foi feito diretamente para o associado Sinispam, tá? Porque quando a gente está falando, apesar que aqui está dizendo, né? Quantos associados tem hoje? Hoje, 1.900. 1.900. Até aumentou mais um pouco agora, chegou aos 2.000. Né? Que há também servidores que têm aquele plano individual, né? Com a Unimed, com esses planos aí, tá? Hoje a parceria com a São Francisco, né? Não, esse plano que nós temos é com a São Francisco. É um plano diferente no Brasil, tá? Não tem nenhum sindicato com isso. Aqui fecharam, mas não for igual o nosso. Que até 18 anos paga R$ 95,00, 19 anos para frente é só R$ 145. Então, um plano diferenciado mesmo. É o que a gente queria para atender tanto o mais novo como o mais velho. Porque o plano hoje não dá para a pessoa, um servidor público está pagando um plano aí de R$ 700, R$ 800, certo? Então, nós pensando dessa maneira, conseguimos esse plano. Então, quando a gente coloca de estar passando algum recurso, nós não estamos falando no 1.900 associados, nós estamos falando nos 5.200 servidores. Por quê? Porque eles também têm o plano dele. Então, ele também vai ser contemplado com valor, apesar do dele ser maior, né? Não vai representar muito, mas para quem paga 145, né? Entrar para eles é importante. Então, só para esclarecer como que é feito aí. Sim, além desse aspecto, a gente quer fazer o fortalecimento da atenção básica da saúde, para que a pessoa não precise pagar o plano de saúde. Então, eu acho que passou da hora já de São Carlos politizar as coisas e resolver o problema. Então, cria-se o SF e o EBS desnecessárias e não se cuida do que tem. Então, por isso que nós somos contra a ampliação da rede nesse momento. Vamos fazer funcionar perfeitamente o que temos, para que depois você faça um planejamento e veja que área que demanda mais. Você construir um SF ou um EBS é barato, o problema é você manter ela. E aí a pessoa normalmente vai numa USF, uma UBS é mal atendida e ela cai no plano de saúde. Então, nós fizemos a reunião junto com a Santa Casa também. O Estevão é um supervisor de uma UPA. Então, a gente sabe que o fortalecimento da atenção básica, você sobrecarrega a UPA e a Santa Casa. Aí sim a gente consegue viabilizar esse plano, às vezes nem precisa pagar. Mas, voltando à pergunta, eu não vejo problema nenhum sim da Prefeitura ver isso no encaixe de ajudar sim. Porque pelo tempo que a gente está aí buscando um plano de saúde para o servidor, já que a gente até agora não conseguimos melhorar a saúde municipal, sabe, por mais que a gente tente, a gente viu essa saída para poder tentar resolver. Sim. E essa saída, independente da gente ir lá buscar melhorar a saúde, que vai demorar mais, eu acho que isso aqui é importante para o servidor. Sim, com certeza, né? Próxima questão o senhor já respondeu, mas eu vou fazê-la de novo e a gente pode falar até em datas aí, se for possível. O senhor se compromete a realizar ainda em 2021 o curso preparatório para que os servidores tenham direito à gratificação prevista na Lei Municipal 14.902 de 2009, ao pedir a demissão voluntária ao PDV? Com certeza. Isso é a partir de 2021 já, está dentro do nosso cronograma. Como eu falei, com a reforma administrativa que a gente quer fazer, o enxugamento de algumas secretarias, a economia começa a partir do momento que a gente pegar a caneta na mão. Onde começa essa economia? Na nomeação.
Então, a partir do momento que você não pare de criar cargos políticos, chefe de ninguém ou chefe dele mesmo, começa a sobrar dinheiro para a gente conseguir cumprir a lei. Eu sei que tem quase 500, 600 servidores querendo fazer o PDV, e cabe à administração fazê-lo, entendeu? Administrar o orçamento público de maneira responsável, mas que faça o PDV sim, e faça a oxigenação, que faça a manutenção de gente nova vindo, e gente nova vindo para a administração também. Até mesmo por causa da questão do PDV, é uma economia muito grande. Vamos fazer 500 servidores que queiram sair, você vai contratar quase 700 depois, e com menos custo, porque são salários que têm as gratificações, que já tem muita gente que tem, entendeu? E querem sair mesmo, só querem uma motivação para sair mesmo. Então, isso aí é uma demanda nossa já há anos, que fazer um PDV para o servidor sair, que também está cansado já, né? Nos nossos estudos a gente já sabe onde está o problema dentro da prefeitura. O senhor se compromete a comunicar ao Sindiplan os projetos de leis que envolvam direitos e obrigações dos servidoras e servidoras antes do seu encaminhamento ao Legislativo? Com certeza. A gente quer trazer o funcionarismo público, nós queremos trazer o Sindiplan para sentar na mesa e dialogar com a gente. E outros órgãos de classe também, a POSP, da educação, a parte da saúde. Vamos sentar e vamos conversar. Um governo aberto, um governo participativo, onde todo mundo opine. Opiniões divergentes sempre existem, mas que a gente tenha sempre o mesmo objetivo, que é o bom atendimento à população. Com certeza, comigo eu não vejo problema algum. Conselhos de classe. Candidato, o senhor falou aí um ponto-chave, só para lembrá-lo, senhor, que a respeito da educação em geral, na 1389, até no plano de carreira geral, é o Sindiplan. A POSP, ela não faz parte dos municipais, ela não senta junto ela só é o Estado. Tá? Porque até mesmo a gente já teve divergências, tentaram em algum momento, nessa lei 389, quando criou em 2006, o artigo deixa claro que é o Sindiplan. Quiseram colocar CPP, quiseram colocar a POSP junto, isso daqui na atual administração nós conseguimos manter, porque nós que representamos todos os 5.200 servidores públicos municipais. Para a luta, para conversar, eles sempre estão junto com nós. Como eu falei, são opiniões divergentes que a gente tem que chegar num denominador comum. Mas eu acho importante o debate, principalmente o debate com opiniões divergentes da gente. Como eu falei, o principal é a gente conseguir atender tanto bem a população e valorizar ainda mais o funcionalismo público. E uma outra coisa, que só pegando esse gancho da POSP, nós temos o compromisso, né, de tentar também trazer, puxando para a saúde, tentar trazer a merenda escolar, através dos produtores rurais, uma coisa que eu acho que foi o governo do Altomani que vetou. Nós queremos, de novo, municipalizar isso aí, em parceria com o Estado. Até por isso que eu citei isso. O senhor se compromete a não privatizar e nem realizar concessão, a não privatizar o SAAI e nem realizar concessão à iniciativa privada? Sim. A privatização está fora de qualquer cogitação. Tá? Não se pode, de maneira nenhuma, pensar em vender o SAAI. Tá? O SAAI hoje, ao meu ver, é uma autarquia politizada que precisa acabar. Por quê? Porque a população não pode chegar na casa dela, a gente em cima de um aquífero, com a quantidade de rios que passam aqui, que abastecem São Carlos, não ter água. Não ter água para usar no banheiro. Então isso é inadmissível. Então isso passa pelo começo do nosso bate-papo, né? Que a gente tem que priorizar a população. Então a gente tem que ver qual é a melhor maneira. Vamos treinar os funcionários, vamos dar condições dos funcionários, vamos mudar rotinas. Tem que funcionar, não pode acabar a água. Onde é o erro? As bombas que queimam porque são frágeis, o termo de compra da licitação que está errado. O que está errado no SAAI? Nós não vamos colocar cargo de confiança, cargo indicado lá. São os próprios funcionários.
Nós vamos resolver em 2021 a falta de água em São Carlos de qualquer jeito. Não é inadmissível o SAI deixar faltar água em São Carlos. E uma outra coisa, o SAI tem que conversar com a prefeitura. E a prefeitura com o SAI. Hoje é inadmissível você fazer um recap na cidade, no meio de uma pandemia, uma obra eleitoreira, tá? E não se ter feito um alinhamento com o SAI para ser feita a troca de alguns encanamentos, principalmente nos bairros mais antigos. E o resultado está aí. Vazamento para a cidade inteira, o rolo compactador passa, uma semana, 10 dias depois, vai o SAI, abre de novo. Esse tipo de administração só favorece o corrupto. E corrupto em nossa gestão vai estar preso. Há hoje uma insatisfação generalizada dos servidores em relação à Secretaria de Gestão de Pessoas. O que o senhor pretende fazer em relação a isso? Eu vou generalizar essa pergunta. Dos atuais secretários não fica nenhum. Nenhum. A atual gestora, a atual secretária vem da gestão do Paulo Otomani, que já foi um fracasso, e agora ela só reafirmou o fracasso e o descaso com o funcionalismo público. Você vê os funcionários públicos, principalmente da área de saúde, ter que mendigar hora extra, mendigar EPI, mendigar as coisas no meio de uma pandemia, no mínimo é desumano. Porque o dinheiro você ganha, você perde, são fases. A vida não. Então ficou muito claro a desumanidade dessa secretária e na nossa gestão ela vai ser a primeira a ser exonerada. O senhor se compromete a não promover terceirizações no serviço público, exceto em situações absolutamente necessárias ao funcionamento dos serviços e, nesses casos, em comum acordo com o Sinduspan? Com certeza. Como eu falei, a valorização do funcionário público, elaborar um plano de carreira viável para eles e executável. Um caso esporádico aqui, que pode ser conversado também com o Sinduspan, é a questão dos farmacêuticos da rede. Tem 6 farmacêuticos para a rede inteira que tem que abastecer sistema, tem que controlar estoque, tem que entregar. Nesses casos, que a gente já são alguns que a gente identificou, com certeza tem que ser feita essa terceirização com o pessoal mais técnico, para deixar esses farmacêuticos fazerem uma função de supervisão. Entendeu? Então a gente vai refazer toda essa estrutura e ver os pontos falhos e ver o que a gente consegue movimentar dentro da estrutura e o que a gente precisa realmente terceirizar e fazer parceria. Por quê? Prioritariamente o atendimento à população. O servidor público tem que ter condições de atender bem a população. É só isso que a gente quer. Só para complementar a pergunta, que o senhor falou, com certeza precisa fazer a terceirização. Só nesse caso. Nesse caso dos farmacêuticos. Sim. Também que limita, tem a Lei 16.000 que limita o número de contratação. Tá, é aí que a minha pergunta. E por que não tentar alterar e ampliar o número de contratações de profissionais com a lei 16.000? Por causa do limite prudencial e o custo disso, né? Então nós estamos a zero alguma coisa do limite, quase 1% do limite prudencial. Então não tem como mais a gente fazer contratação. Eu não vou conseguir afirmar para você a quantidade de farmácias que tem em São Carlos. Mas quando a chefe passou para a gente, eu falei, meu Deus, estamos para lá do limite. Então, nesse caso, eu vejo a terceirização. Do resto, como eu te falei, o remanejamento dentro da própria estrutura, não vejo problema nenhum, desde que não deu desvio de função, né? Candidato, você também defende a redução na sua reforma administrativa. Com isso, você vai trazer uma economia muito grande para o município. Logo, o seu limite prudencial ele abaixa. Mesmo nesse caso, porque a gente vê também a questão não de um concursado efetivo, mas a questão de um processo seletivo. A gente tem problema também com as merendeiras. Hoje a gente tem vaga das merendeiras, mas falta profissional. A atual gestão busca a terceirização e é uma coisa que a gente não concorda. Então, assim, com o limite mais baixo, há esse diálogo da gente conversar, de arrumar outras formas além da terceirização. E que a gente pensa que na hora que você abre a porta, né, a boiada passa. Então, é por isso que a gente tenta o diálogo ao máximo. Da tal boiada que você fala dos bezerros, a nossa teoria não é desmamar, é matar a vaca. Então, em 2021,
vai ser um processo de limpeza de São Carlos. Então a gente vai fechar muita torneira, nós vamos eliminar muitos cargos, nós vamos ver processos, nós queremos colocar auditorias em todos os contratos da prefeitura. O que foi contratado é justo? Está certo? Então não é nada mais que ficar sentado vendo se o cara está fazendo coisa errada. Nós queremos saber se o que foi contratado foi entregue. O valor é justo? Nós queremos colocar controladorias dentro da prefeitura, para que não aconteça escândalos como aconteceu na Proab, uma licitação fraudulenta de 9,5 milhões facilitando pessoas, de desvios de super de aluguéis de R$250 mil, beneficiando vereadores, entre outros que todo mundo sabe. O que falta é independência e coragem para fazer. Isso a gente tem de sobra. A Renata colocou muito bem, e é isso que realmente vai acontecer e vai ficar muito claro, eu acho que no segundo semestre de 2021, com a economia que a gente vai fazer, porque nós não somos políticos, estamos na política, mas não temos politicagem com a gente. Então, a gente não deve cargo para ninguém. Ninguém. A gente não deve nenhum cargo. Já fui questionado se eu vou ser secretário de alguma coisa. Não, eu sou vice-prefeito. Então, o que acontece? Com essa economia que vamos fazer, realmente vai sobrar dinheiro, mas a gente precisa saber quanto dinheiro vai sobrar. Alguns setores, foi muito bem colocado, é necessário uma OS como complementação. Em caso de UPA, urgência, emergência, SAMU, porque muitas vezes um atestado, um caso ou outro, só para socorrer, para o serviço que não pode parar. Mas a nossa prioridade é o servidor público. Se o servidor público é um serviços mais nobres que tem, servir ao público, ao povo, isso é lisonjeável. O senhor pretende cumprir integralmente o TAC, Termo de Ajustamento de Conduta, firmado entre o município e o Sindispan em relação ao assédio moral? Eu gostaria de ver a resposta de um outro candidato, né, que foi secretário que foi acusado disso. Isso é uma vergonha para qualquer pessoa que queira trabalhar na administração pública e principalmente num cargo de secretário ou de diretor. O respeito, acima de tudo, não só com o funcionário, com respeito com a pessoa, com o ser humano. Um outro caso que não foi constado aqui, não sei se tem mais perguntas, o racismo. O sindicato devia ter entrado com intervenção na hora, o afastamento dessa servidora, na hora a exoneração dela, e que ela seja afastada e seja apurado os fatos. E o que essa administração fez? O contrário, promoveu ela para a diretoria da Fundação Pro Memória. Isso é um tapa na cara do negro, isso é um tapa na cara da sociedade. Isso mostra a falta de comprometimento, a falta de capacidade desse atual prefeito. Então, chegou a hora já da população dar a resposta que não cabe mais espaço para esse tipo de coisa, e não só para o servidor. O servidor, como eu te falei, ele tem que ser tratado com respeito, ele tem que ter condições dignas de trabalho para que ele consiga exercer o que ele foi contratado, o que ele passou no concurso, que é servir a população. Então, é uma roda. Então, essa aqui é uma pergunta até absurda. A gente tem que cumprir isso, sim. Tem sim, e esse deveria ter incluído aqui a questão do racismo. Apesar da pergunta parecer absurda, ela é necessária porque acontece muito. Né? No caso do racismo, como o senhor citou aí, nós entramos com intervenção na hora. Ela foi exonerada, mas infelizmente ela foi nomeada em outra função, né? E o caso está para ser julgado. Está prestes a ser julgado. Isso num governo meu não vai acontecer nunca. Principalmente das pessoas de cargo de confiança, das pessoas que vão ali para tentar de alguma forma colaborar, que são pessoas de confiança do prefeito, não pode ter um tipo de conduta, é inadmissível isso, inadmissível. É uma coisa que o Estevam falou, que a gente fala muito, o servidor está lá, tem um salário dele lá, 2, 3, 4, 5, aí de repente vem um ser lá porque é amigo, porque é favorecimento político e ganha o dobro, às vezes o triplo dele, e quer menosprezar o funcionário. Isso é uma vergonha. E nós vamos combater isso muito firmemente. Só uma colocação, Ney. Quando a gente fala aqui que talvez desnecessária essa pergunta, não que seja desnecessário o sindicato fazer. A gente acha um absurdo ter que chegar no ponto de ter que ter um ataque
para cumprir o respeito ao próximo. Não estou falando nem servidor público, você tem que respeitar todo mundo. Se a pessoa é mais clara, mais escura, isso é opção sexual, é da pessoa. Isso não cabe. Quando ele disse que é um absurdo, não é um absurdo vocês perguntarem. A gente chegar no ponto de ter que um ataque para ter respeito. Colocada porque na gestão antes do Ayrton, nós tivemos muito problema. E o diálogo ele foi esgotado, não tinha mais. Então, como eu já falei de manhã, esse TAC é para a administração, que vier para a gente estar mais 4 anos, ela vai ser usada se não houver diálogo. Porque se houver diálogo, se houver respeito, nós vamos tocar, porque o sindicato é para isso. Exatamente. Não é um sindicato partidário, e sim sindical, que quer defender o trabalhador junto com a administração. Perfeitamente. Entendeu? E aí, o que vocês esperam de um prefeito que numa entrevista perguntam para ele o que vai fazer, o que vai acontecer, ele fala que é picuinha. Foi essa a resposta que ele deu. Tudo bem? Não. Foi conversado com o prefeito o que ele achava dessa situação toda. Ele podia falar que ia exonerar, sei lá, qualquer outra coisa, menos falar que era picuinha. Das mulheres ser ofendidas como foram, certo? Humilhada como foram, e muito humilhada, ele falar que somente picuinha. A gente não quer falar mal da atual administração, porque se a gente for falar aqui, a gente vai ter que se estender por algumas horas. Mas isso fica claro que não tem mais condições nenhumas de a gente continuar com esse tipo de administração. A administração anterior a essa mostrou que tudo podia dar errado. Acertou em poucos pontos, mas ali a gente bateu no fundo do poço. Então, qualquer coisa que eles fizessem agora ia aparecer, como apareceu. Estão fazendo obras maquiando a cidade no último ano, como a velha política clássica, que sempre dá certo. E o pior ainda é a população acreditar nisso. O pior ainda é o funcionalismo acreditar num negócio desse, que está vivendo o dia a dia. Então, eu acho que cabe a gente, que tem uma candidatura independente, uma candidatura corajosa, sem dinheiro, sem tempo de TV, mas eu vou ter uma oportunidade que eu acho que todo mundo que está sentado aqui, todo mundo que está assistindo a gente vai ter no sábado, que é debater, olhando no olho desses caras e falar a verdade para eles. Porque vai ficar muito claro quem tem propostas para São Carlos, quem se preparou para administrar São Carlos e quem são as marionetes que estão a mando dessa administração pública. Só deixando esclarecer mais um pouquinho, a questão do TAC é para evitar que nem quando você voltar, que você falou, eu vou ser perseguido. Não, a gente tem um TAC ali. Porque é um absurdo a gente perseguir um servidor por causa da democracia, que é um direito constitucional de qualquer cidadão. Que é uma opção diferente partidária. Aqui você devia colocar, dava para colocar assédio moral, discriminação de gênero, de cor. Dá para você estender bastante essa pergunta aqui. Isso é inadmissível. As perguntas é basicamente isso. Aí, se vocês quiserem fazer últimas considerações, falar alguma coisa que nós não perguntamos para os servidores, tem oportunidade. Eu agradeço o espaço. Eu acho que as perguntas foram muito bem elaboradas. Eu acho que ficou claro que nós queremos dialogar sim com o Sindispan. Queremos o Sindispan junto com a prefeitura para a gente chegar à melhor solução, tanto para o funcionalismo quanto para a população. Nós viemos com uma proposta de independente, reafirmo, sem politicagem, sem interesses políticos de outros grupos, sem empresários para favorecer A, B ou C. E é por isso que a gente é tão rechaçado na imprensa. E vamos continuar assim, levando propostas, soluções para São Carlos. Nós temos vários projetos para a juventude, para a geração de emprego, para a saúde principalmente, que eu acho que é o grande problema da cidade. E vamos pedindo para todo mundo que acesse a nossa página, no sergioferrão10.com.br, que veja o nosso plano de governo. O plano de governo foi feito por mim, 80% da minha cabeça, os outros 20% foi sentado com o professor, com o pessoal da saúde, com o pessoal do turismo. Então, ficou um plano bem completo, todas as propostas são viáveis, executáveis, reais. Não existe diminuição de passagem, não existe 5 mil casas. Isso é um deboche, é um estelionato eleitoral, como acontece toda a campanha, e a gente vem combater isso. Vamos montar auditorias, controladorias, vamos fazer a prefeitura ser transparente.
Eu acho que a população quer saber o quê? Para onde está indo seu dinheiro? Aonde está sendo empregado seu dinheiro? É isso que eu espero, é por isso que eu coloquei meu nome à disposição, porque São Carlos tem um potencial gigante e é isso que nós vamos devolver para São Carlos. O Estevão, Sérgio, Ferrão, eu só tenho a agradecer a vocês mais uma vez, desejar boa sorte para vocês. Eu acho que a proposta, os servidores vão gostar aí, apesar que a proposta ela é complicada, nem todo mundo cumpre, mas a gente continua acreditando no ser humano, por isso que nós estamos aqui fazendo, entendeu? Que uma hora ela tem que dar certo. Eu acredito que a hora é agora, tá bom?